Importante que é o momento do seu nascimento, que é um momento importante para todos nós, amém? Amém. O momento que ele chega, nada teria acontecido se ele não tivesse chegado, amém? Amém. Assim também como na minha vida, na sua vida, talvez nada teria acontecido se você não tivesse chegado. Todos nós, assim como José, temos uma participação na vida de alguém, ou até mesmo neste mundo, ou até mesmo nas nossas próprias vidas. Mas esse momento em que ele não realizava nada, aonde eu percebi que quando José chegou dependendo de pessoas, assim como eu, assim como você também. Quando nós chegamos, eu pude entender que o momento que ele chega, nada teria acontecido se ele não teria chegado. Mas esse é o momento que ele não realiza nada, simplesmente porque ele está chegando. No momento da nossa chegada, nem sempre nós vamos realizar alguma coisa, porque via de regras, nós estamos falando de alguém que acabou de nascer. E se acabou de nascer, está dependente de pessoas, aonde a dependência é muito grande para ele. 100% José, naquele período de chegada, ele é dependente de tudo. É o momento da chegada. Muitas vezes Deus permite a dependência. Muitas vezes a falta de potencial também te leva à dependência. Muitas vezes até mesmo o novo nascimento leva a se tornar dependente. É o ciclo da dependência. Todos nós somos dependentes. Seja no meio da caminhada, seja velhos, todos nós somos dependentes. Eu sou dependente da minha esposa. Minha esposa é dependente de mim. Irmão Roberto é dependente do seu trabalho. O trabalho do Roberto também depende dele. Todos nós caminhamos sempre dependendo uns dos outros. E a vida de José vai falar acerca da dependência. Muitas vezes Deus permite a dependência. Muitas vezes, por falta de potencial, nós se tornamos dependentes também. Muitas vezes o novo nascimento nos leva a se tornar dependente. Gênesis capítulo 50, versículo de número 26, também é um momento aonde ele não desempenha muita coisa. Ele já tem 110 anos. Do mesmo jeito que ele chegou frágil, do mesmo jeito ele está saindo frágil. E assim é o ciclo da vida. Nós chegamos frágil, também nós partimos deste mundo frágil. Do mesmo jeito que José chegou sem produzir, também do mesmo jeito ele está partindo sem produzir. Só há duas datas na nossa vida e eu quero que nós prestamos atenção nessa data. Quando eu falo em data ou duas datas, me lembra de Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, quando Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes, ele vai dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que quando vier os dias de contentamentos, os dias maus, os dias da tua velhice, saiba lidar com eles, porque até mesmo para o Sheol da sepultura, para onde iremos, não há mais o que fazer, não há mais pranto, não há mais choro, não há mais dor, não há simplesmente o que fazer. Do mesmo jeito que chegou José sem produzir, está indo também sem produzir, porque é o ciclo da vida. Nascemos, vivemos e morremos.
ou melhor, nascemos, construímos e morremos sem levar nada. Por isso que eu quero falar acerca das duas datas na nossa vida, que é a chegada e também a partida desse mundo, e não levamos nada, irmãos. Felizmente, ninguém vai levar a sua casa, ninguém vai levar os seus bens, o seu carro, o seu dinheiro, ninguém vai sair de mão dada para ir para aquele lugar. Não, irmãos, é individual as coisas, e é de mão vazia. Louvado seja Deus. Então há duas datas importantes, a chegada e a partida. Entre a chegada e entre a partida existe um traço, ou melhor, um tracinho, que é, apesar de ser pequenino, é nele que está inserido tudo o que fazemos. É como se esse tracinho fosse o registro das nossas vidas. Entre a tua chegada, entre a tua partida, tem ali uma linha, por mais pequena que seja, é um registro de tudo que você tem feito, seja bem ou seja mal. Por isso que Paulo fala acerca da semeadura. Ele fala: filhinhos, escrevendo a sua carta em Romanos, não enganeis, Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente ceifará. A vida é uma colheita. Você colhe hoje frutos que você plantou lá atrás, e ainda colhe plantando o que você vai colher amanhã. Nós estamos aqui plantando. Eu estou plantando algo, ao mesmo tempo também estou colhendo. Você veio plantando algo até aqui, e também aqui já está plantando algo para colher amanhã. É acerca da colheita. A colheita é um opcional para nossas vidas. Nós podemos escolher o que nós queremos, sim ou não? A semeadura, em via de regra, que eu queria dizer, é um opcional, mas a colheita é um princípio obrigatório para a nossa vida. Do jeito que José chegou, do jeito que nós chegamos, é assim que funciona. Também nós partimos. Você chega, você parte, nós chegamos, nós também partimos. A maneira que José chegou, a vida, as oportunidades, as coisas boas, as coisas ruins que aconteceram ao longo da sua vida, o fez um dos maiores homens da Bíblia Sagrada. Aleluia, Senhor, glória a Deus. 17 anos de idade, e uma família que era uma bênção na vida de José, para não dizer outra coisa, né, irmãos? Aleluia. Glória a Deus, né? José sabia que na sua família existia um padrão, e todos deveriam enxergar esse padrão para todos viverem bem. Aleluia. José tinha essa visão dentro do meio da sua família. José tinha essa visão no meio do seu relacionamento com seus irmãos. É a mesma visão que nós temos que ter. É a mesma visão que a igreja do Senhor nessa terra tem que ter. Um padrão moral. O que define o padrão, ou o que define a moralidade ou a sociedade, é um padrão. Diga assim, padrão. E todas as vezes que um padrão é removido, as pessoas não sabem aonde precisam encaixar ou até mesmo se comportar. Remove o padrão para você ver a sua vida. Muda o estilo de ética sua. Muda uma postura para você ver como as coisas também mudam. José é novo, mas seus irmãos estão oferecendo a José um padrão. Mas a ótica de José é o que faz toda a diferença. Assim também, quando nós usamos a nossa ótica para entender que talvez o padrão, vou dar um exemplo, o padrão que o mundo oferece não é o padrão da igreja, nós entendemos que nosso padrão é o padrão moral e não imoral. José tinha essa visão, mesmo que os irmãos oferecendo o padrão para José, a ótica de José era diferente dos seus irmãos. José estava num ambiente que é da sua família, mas o padrão deles não interferiam nos seus princípios e nos seus valores. Porque todo padrão moral possui princípios, todo padrão moral possui valores. Quem vive uma vida de
de imoralidade não possui princípios e não possui valores, porque é quebrado o padrão. Um ambiente que não guia as suas condutas, o padrão moral de José é outra, é isso que vai fazer dele um homem de Deus, mesmo estando num lugar de imoralidade. O padrão de José era o mesmo. Como assim, pastor? Mesmo estando no mundo, nós sabemos que o mundo não está em nós. Olha para Daniel. Daniel foi levado para a Babilônia. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia também não estava em Daniel. Quando nós enxergamos o padrão de moral das nossas vidas, nós conseguimos viver em ambientes que muitas vezes não combinam com a gente, mas nós somos revestidos de todo poder e de graça de Deus. Louvado seja Deus. Chega um momento que o padrão de José, no meio dos seus irmãos, é tão desconfortável aos seus irmãos, que eles não toleram mais a presença de José. José tinha padrão. O padrão de José era um padrão moral. Chegou ao ponto de até mesmo seus irmãos se sentir inconfortáveis, desconfortáveis por causa do padrão moral de José. José até levou ao seu pai Jacó, a qual nós tomamos leitura. Os meninos aí não estão se comportando bem. Uma pessoa que vive um padrão moral, por mais que fica calada, passa a mensagem para o imoral. Era assim que funcionava com José. José ficava calado, mas o padrão moral, a ética moral de José incomodava os seus irmãos. É isso que o Senhor está falando. Aprenda uma coisa nessa noite, escute, aprenda uma coisa. A conduta fala mais do que uma palavra. Muitas vezes a sua conduta fala mais que uma palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Veja, é só nós olharmos para um casamento que vai bem, que está tudo bem, todo mundo está olhando para você. Sim ou não? Sim. Claro, basta você ter um casamento com padrão, com princípios. Construa para você ver um casamento com princípios, com valores, com ética, com moral. Para você ver, todo mundo vai olhar para você. Da mesma maneira, exerça para você ver um ministério exemplar para você ver. Isso, exerça na sua vida um ministério exemplar. Todo mundo vai estar olhando para você. Olha como ele serve a Deus. Olha como ela serve a Deus. Olha, você vê naquele homem o Espírito de Deus. Você vê naquela mulher, porque é o padrão da igreja. Estou falando de uma igreja lavada, uma igreja que tem princípios de palavra, uma igreja que vive na sã doutrina, uma igreja que ora, não uma igreja que murmura, não uma igreja que musmunga, não uma igreja que está com os pés e o mundo e o corpo todo lá fora. Nós estamos falando de um padrão moral ético cristão, que só vem sobre as nossas vidas quando nós entramos pela palavra de Deus. Aleluia. E a Bíblia fala isso, sobre o padrão moral e o padrão imoral. Em diversas cartas paulinas, nós estamos sempre ouvindo Paulo falando. Um dos versículos que a Bíblia fala é que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhos. Testemunhos, pessoas que estão olhando, examinando e tirando conclusão. Ou você é, ou você não é. Está vendo? Eu não disse? Olha lá, aquele ali é o brilho do Espírito Santo na vida dele. O testemunho daquela família é o Espírito Santo. Ou então, olha lá, está vendo? Estava lá, agora já está lá. Assim, a Bíblia diz, somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhos. O seu padrão de ética cristã está sendo observado. É isso que esse versículo está dizendo. Sabe qual é o problema? É muito fácil você identificar um cristão quando não tem um padrão moral estabelecido. É muito fácil identificar um cristão quando não tem um padrão moral estabelecido.
basta chegar nos dias festíveis, basta chegar nas datas comemorativas, basta chegar nos finais de semana, basta chegar nos finais de ano. Aí é onde você vê quem é Pedro e quem é Paulo. Está entendendo? É onde você vê que há um padrão moral ou há um padrão imoral. 17 anos de idade José já tinha, mas já incomodava os outros por causa do seu padrão moral. Quando os irmãos de José decidem que não dá mais para caminhar com José, porque o padrão, o estilo de vida, a maneira como José conduzia a sua vida, incomodava os seus irmãos. A maneira como ele se relacionava com Deus, irmão, se incomodava as pessoas, incomodava. E se você estudar a história de José todinha, você vai ver que até o pai dele sabia. Então muitas vezes o nosso padrão moral vai incomodar as pessoas. José era uma pessoa certa, e por ser uma pessoa certa, incomodava aqueles que estavam errados. Você nunca vai ter uma expectativa de vida ou uma linha de pensamento, sendo certo, que vai estar cercado de pessoas. Não, você vai ser uma pessoa certa, mas você vai ser uma pessoa mal vista por aqueles que vivem uma vida errada ou moral, ou vivem um padrão imoral. 17 anos e já incomodava os outros. Quando os irmãos de José decidem que não tinha mais que caminhar, que José já estava vivendo intragavelmente para eles, foi quando Deus decide tirar José do meio. Olha, vocês querem tirar José do meio da família? Pois eu vou tirar José do meio de vocês. Amém. José é vendido. A Bíblia diz que José é vendido. E quando José é vendido, também vai junto a sua integridade, sua moral. O padrão de José vai indo tudo com José. Escute isso. O que me chama a atenção na saída, na venda ali de José para o Egito, que a integridade de José é ferida. Se é ferida, vai embora com ele. O padrão moral também, a ética de José, o vínculo de relacionamento com Deus vai indo junto. Porque, escute isso, o que me chama a atenção aqui, que a integridade todo mundo pode ter, mas o padrão moral é para poucos. Eu vou repetir para que você não entendeu. Integridade todos nós podemos ter. Eu posso ter, você pode ter, todo mundo pode ser íntegro, mas padrão moral é para poucos. Glória a Deus, aleluia. José trabalhava para Potifar. A Bíblia diz que quando José começou a se desenvolver no Egito, ele começou a trabalhar para Potifar. Mas na visão de José, José não era escravo. José estava como escravo. Mas na visão, por isso que eu gosto da ótica de José, na visão de José, José não se via ali como escravo. Todos os servos ali que Potifar tinha, todos os escravos, José se destacava como melhor. Porque o padrão moral de José se destacava onde? Aleluia. Sabe o que Deus está falando? Quando você segue um princípio, quando você segue um valor, que traduzido para um padrão moral, aonde você for, o padrão vai junto contigo. Aleluia. José se destacava, cada vez mais se destacava. E quando diz o texto, estudando os livros de José, que o próprio Potifar observava José de tal forma que José, em tudo que ele colocava as mãos, ia bem. A casa de Potifar estava indo bem. Relacionamentos políticos também ia bem. Tudo na vida de Potifar ia bem. Nós não estamos falando da vida de José, mas José estava plantando. José é aquele que planta na vida de alguém sem esperar o quem. Você está entendendo? José está plantando na vida de Potifar. A casa de Potifar está indo bem. O relacionamento de Potifar está indo bem. A família